A palavra agora está com o pastor Josanã. A palavra é de Deus, mas os lábios que serão usados serão, sem dúvida, o dele. Obrigado, pastor Paulo. Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia a todos. Alegria estar com vocês. Alegria ver tantas pessoas queridas e conhecidas aí na tela. Alegria ver tantos amigos aí do ministério para juntos buscarmos a Deus. Eu quero convidá-lo, vamos aproveitar bem o tempo, eu quero convidá-lo aí para o Salmo 40. Vamos fazer uma reflexão nesse salmo tão conhecido, mas a Bíblia é tão poderosa que se 500 pessoas lerem o mesmo texto, vão extrair 500 lições diferentes. E hoje eu quero extrair algumas lições do Salmo 40. Salmo 40, nós vamos ler alguns versículos desse salmo. E antes de lermos, pastor Eduardo, foi meu pastor aí em Recife, já orou, já pediu a bênção, mas já que estamos com a Bíblia aberta, vamos orar novamente? Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor nos despertou hoje, tua misericórdia se renovou mais uma vez, como a tua palavra diz, e nesse momento estamos com a tua palavra aberta, simbolizando que o nosso coração também está aberto para ouvir a tua palavra e receber as tuas instruções. Fala ao nosso coração de maneira clara e poderosa, perdoa os nossos pecados para que sem o impedimento do pecado venhamos a sentir a tua presença e ouvir a tua voz. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, ele tem como título Salmo por Livramento, ou Oração de Livramento, e o título diz que foi escrito por Davi em algum dos muitos momentos de desespero que Davi passou, de angústia, de sofrimento, e Davi passou por muitos, não é? Perseguido por Saul, perseguido por seus filhos, perseguido pelos filisteus, vendo seus generais lutarem entre si, um matar o outro, vendo seu filho recém-nascido morrer. Então, Davi passou por muitos momentos de aflição. Em um desses momentos de aflição, ele escreveu esse salmo. E esse salmo ele tem algumas coisas abaixo da superfície que são profundas e podem nos ajudar a entender algumas lições. Vamos começar a ler versos de 1 a 3. Esperei pacientemente, algumas versões dizem, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Duas coisas que eu quero te ensinar sobre a leitura da Bíblia. Quando você ler um texto bíblico e você quiser saber qual é a ação de Deus para você naquele, o que Deus espera que você faça, você deve procurar os verbos. Assim como na língua portuguesa, a língua hebraica, que era a língua que Davi escrevia, os verbos, eles denotam a ação. O verbo é o que dá sentido à sentença. Por exemplo, em português, se você não tiver um verbo na frase, você não tem a ação e você não tem uma frase. Se você diz, por exemplo, eu árvore não é uma sentença, não é uma frase. Mas se você coloca um verbo aí vai fazer sentido. Eu subi na árvore. Então, a presença do verbo, ele dá sentido à sentença. Eu, árvore, não tem sentido, mas eu subi na árvore, a presença do verbo dá sentido à sentença. E o verbo também, ele denota a ação. Qual é a ação dessa sentença? É o verbo subir. Então, se você quiser saber qual é a ação, você tem que procurar o verbo. Nesse salmo, é como Davi estivesse te dizendo o seguinte: você está passando por um momento de angústia, está passando por um momento difícil, eu vou te ensinar qual é a tua ação, o que é que você tem que fazer. Então, a primeira coisa que esse salmo ele quer te ensinar, o que é que você tem que fazer no momento de angústia? Há alguma coisa a fazer? Ah, sim, Davi vai ensinar. Segunda coisa profunda nesse verbo, nesse texto, é que nesses versos há três personagens. Primeiro é Davi, que está sofrendo, e tem verbos relacionados às ações de Davi. O que é que o sofredor, o que é que Davi tinha que fazer no momento de sofrimento?
O segundo personagem é Deus. Quais são as ações de Deus? Quais são os verbos de Deus? E o terceiro personagem é alguém ou alguns que estão vendo Davi sofrer e estão tendo também algumas ações em relação a Davi. É o sofrimento de Davi. Eu não sei se você notou, mas nesses 3 primeiros versos tem 11 verbos. Tem muita ação acontecendo aqui. Tem o verbo esperar, tem o verbo inclinar, tem o verbo ouvir, clamar, tirar, colocar, firmar, pôr, ver, temer e confiar. Então, nesses 3 versos, tem 11 verbos. Agora, o curioso é o seguinte: desses 11 verbos, 2 são ações ou verbos relacionados a Davi, o sofredor, 7 são ações de Deus e 3 são ações de pessoas que estão vendo o sofrimento de Davi. Vamos ler de novo para ver se a gente entende agora? Esperei pacientemente pelo Senhor. Quem esperou? Davi. Então, qual é a primeira ação de Davi? Esperar confiantemente ou esperar pacientemente. Então, é como se Davi estivesse nos ensinando essa manhã. Você está passando por um momento de angústia, sua ação é esperar com paciência no Senhor. E ele se inclinou. Quem se inclinou? Deus se inclinou. Então, o segundo verbo é a ação de Deus para me ouvir. Quem me ouviu? Deus me ouviu. Quando clamei por socorro, quem clamou por socorro? Davi. Então, esses são os 2 verbos de Davi: esperar e clamar. Então, Davi está dizendo: olha, você está passando por um momento de angústia, a sua parte é esperar e clamar. Esperar e clamar. Esperar e clamar. Sabem? Talvez Deus, através de Davi, devesse ter nos pedido uma coisa mais difícil, ou mais fácil. Porque se tem uma coisa que nós não gostamos é esperar com paciência. A gente nem gosta de esperar, nem gosta de ter paciência, não é verdade? E Davi está dizendo assim, através da inspiração divina: há momentos que a minha parte é esperar com paciência e clamar. Só isso. Só isso. Agora, você precisa entender biblicamente o que é esperar com paciência. Esperar com paciência não é deitar numa rede e dizer: deixa a vida me levar. Isso não é esperar com paciência segundo o padrão bíblico. Esperar com paciência é agir de acordo com a revelação de Deus para você. Então, por exemplo, uma pessoa que está com o casamento destruído, esperar com paciência não é dizer assim: olha, deixa a vida levar esse casamento. Não. Talvez esperar com paciência seja pedir perdão à sua esposa. Esperar com paciência seja pedir perdão ao seu esposo. Então, esperar com paciência é agir de acordo com a revelação de Deus. O que é que Deus está te levando a fazer? O que é que Deus está te orientando a fazer? O que é que Deus está te ensinando a fazer? Então, esperar com paciência é agir de acordo com a revelação de Deus. Salmo 27, verso 14, diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera não é esperar deitado numa rede, é esperar pelo Senhor. Espera que Deus te oriente, que Deus te diga, que Deus te leve à ação, mas age de acordo com a revelação de Deus. Então peça a Deus: Senhor, eu estou clamando por meu esposo, por favor me revela, nesse esperar com paciência, o que eu devo fazer, qual é a ação, ou é simplesmente esperar sem nenhuma ação minha, ou quais são as minhas ações. Eu lembro que eu vi um testemunho há uns anos atrás de uma mãe que a filha estava fora da igreja e toda sexta-feira a filha ia para uma festa. Toda sexta-feira. E era uma briga a casa. A sexta-feira o pôr do sol começava com uma guerra em casa. Aquela mãe gritando, dizendo que não tinha criado a filha para aquilo, mas a filha já tinha idade. E a filha dizia: eu vou, não adianta, eu não sou mais cristã. E todo sábado era recebido naquela casa com uma guerra. E um dia ela percebeu que não estava dando certo a guerra. E ela disse: Santo Deus, eu vou agir agora e eu vou esperar que o Senhor me oriente como agir, porque não está dando certo a minha maneira de agir. E ela esperou pacientemente pelo Senhor. E ela sentiu claramente Deus dizendo a ela como ela deveria agir. Na sexta-feira, ela, quando viu a filha se preparando para ir para a festa, ela disse: filha, para onde você vai? E a menina disse: você já vai começar? Não aguento mais.
Ela disse, filho, não vai ter mais briga aqui em casa. Não vai ter mais briga. Eu tomei outra decisão. Toda sexta-feira, filho, eu vou te levar para a festa de carro. Você não vai mais precisar ir de ônibus, você não vai mais precisar pedir carona. E a menina regalou os olhos, dizendo, não estou entendendo. E ela disse, filha, por favor, me dê esse direito. Eu vou levar você para a festa e quando terminar, por favor, eu vou buscar você. E a menina ficou tão constrangida que permitiu e a mãe foi levar. Agora imagina a dor no coração de uma mãe cristã, levando a filha para uma festa. E ela de madrugada foi buscar. Na outra sexta-feira ela foi levar. Na de madrugada foi buscar. E ela disse que na terceira sexta-feira ela perguntou, filha, para onde você vai hoje? E a filha disse, mãe, hoje eu não vou sair. Minha mãe sábia ficou calada. E no outro dia de manhã ela estava se preparando para ir para a igreja. E a filha disse, mãe, me espera um pouquinho que eu estou terminando de me arrumar e vou para a igreja com você. E ela disse, pastor, eu levei minha filha para a festa 2 vezes, nunca mais levei, ela voltou para os braços de Jesus. Sabe o que é isso? Esperar pacientemente. Não é esperar deitado numa rede ou esperar com sua força, brigando, gritando, criando confusão. É ir a Deus e dizer, Santo Deus, por favor, me dá sabedoria, como é que eu devo agir? Como é que eu devo fazer? Eu não estou sabendo fazer. Eu não estou sabendo agir. Esperar com paciência no Senhor é esperar a revelação de Deus e clamar que Deus te revele o que é que você deve fazer. Olha para a vida de Davi. Ele esperou com paciência, mas não esperou com negligência. Ele sempre agia. Um dia, por exemplo, Davi tinha que enfrentar uma guerra, não sei se você lembra dessa história, mas é uma das histórias para mim mais lindas da Bíblia. Davi estava com um exército pronto para enfrentar a guerra, para ir para a guerra, e ele disse assim, Deus, e aí, eu vou? E aí Deus disse assim, ó, tá vendo essa plantação de amoreiras aí na frente? Tô. Quando os pés de amora começarem a balançar, aí é que você vai, porque eu tô indo na frente. Aí Davi ficou esperando. Quando os pés de amora começaram a balançar, aí ele foi e teve a vitória. Então, esperar não é dizer assim, tem uma guerra, mas eu não vou esperar. Não. Esperar com paciência, é dizer, Senhor, eu tô indo para a guerra. Eu devo ir agora ou devo? E Deus disse assim, espera um pouquinho, deixa os pés de amora começarem a balançar. Gente, imagina o exército de Davi vendo os pés de amora balançarem com força. Com que confiança eles foram para a guerra? Imagina a segurança e a confiança que aquele exército foi para a guerra, quando eles viram os pés de amora balançando, porque Deus estava indo à frente. Então, esperar com paciência, dizer, Santo Deus, eu não sei o que fazer com o meu casamento. Então, por favor, qual é a minha parte? Como eu devo agir? Eu quero esperar pacientemente, mas eu quero fazer de acordo com a tua vontade. E Deus vai te revelar o que fazer com teu filho, o que fazer no teu emprego, o que fazer no teu desemprego. Então, o primeiro ponto, a primeira ação desse salmo é esperar com paciência. Esperar com paciência. E como ter paciência? Como se alcança a paciência? A Bíblia tem uma fórmula para se alcançar a paciência, está lá em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 5, verso 3. Romanos capítulo 5, verso 3, a fórmula bíblica da paciência. Romanos 5, verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, ou, algumas versões dizem, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e a esperança nos confunde. Aqui está a linha de montagem da paciência. Imagina uma fábrica, uma linha de montagem. Você quer paciência, só que Deus está dizendo, antes da paciência, imagina uma linha de montagem de um carro. Não sei quantos já viram na televisão. Entra primeiro o motor, sem nada, só o motor. Aí daqui a pouco vem a carcaça, aí daqui a pouco vem os vidros, aí daqui a pouco vem os pneus, aí daqui a pouco vem a pintura. Aqui está a linha de montagem de Deus, do caráter cristão. Primeira coisa, a linha de montagem de Deus começa com tribulações. Depois da tribulação vem a paciência, a perseverança. Depois vem um caráter aprovado. Depois vem a esperança.
Tem pessoas que querem esperança. Deus diz assim, meu filho, eu vou te dar esperança. Mas antes da esperança chegar na tua vida, tem algumas coisas que precisam chegar antes. Então, alguém já disse, tenha cuidado com o que você pede a Deus, que você pode receber. Se você está pedindo paciência, Deus está te dando tribulação, e você diz assim, Deus, eu não pedi tribulação, eu pedi paciência. E Deus está dizendo, meu filho, mas essa é a linha de montagem da paciência. A paciência, ela vem com tribulações. É a mesma coisa quando alguém diz assim, Senhor, por favor, coloca mais amor no meu coração. Quando você pede mais amor, você está pedindo de verdade é gente para te fazer raiva. Senhor, por favor, envia mais gente para me fazer raiva. Porque quanto mais gente te fazendo raiva, mais Deus vai desenvolver o amor na tua vida. Mais Deus vai desenvolver a perseverança na tua vida. Pastor Paulo. Agora foi. Quanto mais gente te perseguindo, mais Deus vai te fazer perseverante. Segunda coisa que o sofredor tem. Primeira é esperar. Segunda é clamar. Clamar, meus amigos, é talvez um dos assuntos mais mal compreendidos sobre a oração. Há uma citação de Ellen White no livro O Maior Discurso de Cristo, porque às vezes a gente acha que clamar é só demorar muito na oração. Clamar é demorar muito na oração. E clamar não é demorar muito na oração. Ellen White diz, Maior Discurso de Cristo, capítulo 4. Eu estou lendo num livro eletrônico, e às vezes do livro eletrônico para o papel muda a paginação. Então, é o capítulo 4. Ela diz o seguinte, os pagãos consideravam suas orações como possuidoras em si mesma de mérito. Assim, eles pensavam que quanto mais longa fosse a oração, maior seria o merecimento. Se pudessem tornar-se santos por seus esforços, eles iriam conseguir, porque eles demoravam muito na oração. Essa ideia da oração é fruto de um princípio de expiação individual. Eu achar que eu mesmo vou expiar os meus pecados, porque eu demoro muito orando, E isso é o falso sistema religioso. Os fariseus haviam adotado essa ideia pagã acerca da oração, a qual não se acha de modo algum extinta em nossos dias. Então, ainda hoje tem gente que age assim, mesmo entre os que professam o cristianismo. A repetição de frases habituais, quando o coração não sente nenhuma necessidade de Deus, é a mesma espécie de oração que dos pagãos, é uma repetição vã. A oração não é uma expiação pelo pecado. A oração não possui em si nenhuma virtude ou mérito. Repito, a oração não possui em si nenhuma virtude ou mérito. Todas as palavras floreadas que você possa colocar na oração equivalem a um único desejo santo. Vou repetir. Se você passar 4 horas falando palavras bonitas, isso equivale a um único desejo santo que tem no seu coração, no momento de oração. As mais eloquentes orações não passam de palavras ociosas, se não expressarem sentimentos reais do seu coração. Mas a oração que provém de um coração sincero, quando se exprimem as simples necessidades da alma, a oração que vem de um coração sincero, quando se exprime as simples necessidades da alma, da mesma maneira que pediríamos um favor a um amigo terrestre, esperando que o mesmo fosse concedido. Isso é uma oração de fé. Deus não deseja nosso cumprimento cerimonial de orar muito tempo, mas o inarticulado grito de um coração quebrantado e rendido pelo senso de seu pecado e indizível fraqueza, esse alcançará do Pai toda a misericórdia. Veja, entenda bem. Ellen White não está dizendo que é errado passar muito tempo na presença de Deus. Ellen White está dizendo que a oração, ela não é medida simplesmente pelo tempo, mas pelo desejo do coração, pela sinceridade do coração, pelo relacionamento com Deus. Eu tenho que clamar como Jacó. Gente, olha o que Jacó orou. Está registrado lá, ele passou a noite orando e a oração dele foi: Senhor, não te deixarei enquanto não me abençoares. Não foi a quantidade de palavras de Jacó
mas o desejo sincero de um coração quebrantado: Senhor, não te deixarei enquanto não me abençoares. Há um sermão muito lindo de um pregador chamado Charles Spurgeon, procure esse sermão na internet. Ele fala sobre a oração mais poderosa de Pedro. A oração mais poderosa de Pedro foi quando ele estava afundando e disse: Senhor, salva-me. Acabou. Foi essa oração mais poderosa de Pedro: Senhor, salva-me. Ele estava afundando e ele disse: Senhor, salva-me. A oração, meus amigos, é uma coisa muito profunda. Quanto mais a gente estuda sobre oração, mais coisa tem para se estudar. Mas uma coisa que eu tenho entendido na oração, que orar não é simplesmente falar. Orar é passar tempo na presença de Deus. Então, se você só tem 5 minutos de fala, fica tranquilo. Senhor, tudo que eu tinha para te falar, eu te falei nesses 5 minutos. Agora eu vou passar algum tempo aqui na tua presença para que o Senhor fale comigo. Permaneça na presença de Deus. Quando você terminar de orar e disser em nome de Jesus, amém, não levante e vá embora, não. Diga em nome de Jesus, amém, e fique ali. Senhor, eu já falei tudo que eu tinha para te falar, agora fala comigo. E Deus vai começar a falar. Deus vai começar a dizer assim: olha, lembra da Maria lá do teu trabalho, você esqueceu de orar por ela. Ô Senhor, muito obrigada, Maria. Esqueci de orar pela Maria, Senhor. Maria pediu oração. Deus vai começar a dizer assim: olha, tua esposa, você feriu ela. Ah, Deus, mas eu não feri não, feriu sim. Aquilo que você falou magoou tua esposa. E a oração vai parar de ser um monólogo e vai começar a ser um diálogo. Algumas pessoas ensinam que a Bíblia é a maneira de Deus falar conosco e a oração é a maneira de a gente falar com Deus. Isso não está completo. Deus fala conosco também através da oração. É por isso, e aí eu abro um parêntese, é por isso que a reforma de saúde existe. Porque eu preciso cuidar do meu corpo ao ponto de que minha mente funcione clara para que eu ouça a voz de Deus. Uma mente que está cheia de coisas, um corpo que está cheio de coisas destrutivas, a mente não vai funcionar bem. Então, quando Satanás quer que encher o meu corpo de coisas destrutivas, como açúcar, excesso de carne, condimentos, estimulantes, Satanás não está nem aí para diabetes, gente. Satanás não está nem aí para câncer, ele não está nem aí. O que ele quer é que o meu corpo, minha mente não funcione bem e que eu não tenha claridade de mente para ouvir a voz de Deus, para entender a profundidade da Bíblia, para permitir que Deus fale comigo através da oração. Então, o grande objetivo de Satanás ao destruir o meu corpo não é me matar cedo, simplesmente, ou me dar diabetes ou câncer. O grande interesse de Satanás é me fazer ter a mente turbada para que eu não venha sentir a presença de Deus e não ouça claramente a presença de Deus, a palavra de Deus. Então, quais são as 2 ações que você deve ter quando você está aflito? Esperar pacientemente e clamar. Esperar e clamar. Esperar e clamar. E quais são os verbos de Deus, gente? Olha que coisa fantástica. Então, a sua parte é esperar e clamar. E qual é a parte de Deus? Deus, ele vai se inclinar para te ouvir, ele vai te tirar de um poço, ele vai te colocar os pés sobre uma rocha, ele vai firmar os teus passos e ele vai pôr um novo cântico nos teus lábios. 7 verbos. Os seus verbos só são 2. As suas ações só são 2. Esperar e clamar. As ações de Deus: se inclinar, ouvir, te tirar de um poço, te colocar os pés sobre uma rocha, te firmar os passos e pôr um novo cântico nos teus lábios. Eu acho lindo essa visão, porque eu me imagino Deus se inclinando assim, colocando a mão assim com a concha no ouvido e se inclinando para me ouvir, porque é isso que o Salmo diz. O Deus do universo se inclinando para me ouvir. O Deus do universo se inclinando para te ouvir, para te tirar de um poço, para firmar os teus passos. Sabe qual é a tragédia desse salmo? É a maneira como nós agimos. Sabe por quê? Porque nós queremos nos firmar, nos levantar, sair da lama, e Deus está dizendo: meu amigo, essa é a minha parte. Não queira fazer a minha parte. Eu vou me inclinar, eu vou me levantar, eu vou sair da lama, eu vou firmar os pés, eu vou me erguer. Deus está dizendo: meu filho, essa é a minha parte. Você está enfrentando uma depressão, e você está tentando sair, se levantar, ficar feliz. Deus está dizendo: meu filho, eu posso fazer isso por você. A sua parte é esperar com paciência e clamar. Eu vou te tirar da lama, eu vou te firmar os passos. E uma das coisas mais lindas dos verbos de Deus é o último verbo, quando ele diz assim: eu vou pôr um novo cântico nos teus lábios.
Deixa eu te explicar, na língua hebraica, o que significa pôr um novo cântico nos lábios. Os hebreus, eles tinham a noção de que eles sempre tinham que carregar um cântico. Mas quando eles estavam angustiados, eles diziam, eu perdi o meu cântico. Perder o cântico é perder a alegria de adorar, é perder a alegria de se erguer, é perder a alegria de louvar. Então, quando eles estavam andando, eles diziam assim, eu tenho um cântico no coração. É por isso que os desbravadores, sabiamente, colocaram lá, ter sempre um cântico no coração. Isso é uma visão judaica, de você carregar com um cântico, sua vida carregar um cântico. Mas quando eles estavam em um momento de angústia, quando eles queriam dizer, olha, eu estou muito triste, eles diziam assim, eu perdi o meu cântico. Aí Deus está dizendo, eu sou capaz de colocar um novo cântico no teu coração, nos teus lábios. Eu sou capaz de devolver a alegria da adoração. Eu sou capaz de te fazer novamente erguer a cabeça. Então Deus é capaz de colocar um novo cântico nos teus lábios. Não importa quanta tristeza você esteja carregando e apagou o cântico do teu coração. Deus é capaz de colocar um novo cântico. Então, Deus está dizendo para você essa manhã, espere e clame. E eu vou fazer as 7 ações. Me inclinar, te ouvir, te tirar, te firmar, te colocar e pôr um novo canto nos teus lábios. Mas eu falei que tem 3 personagens. Eu termino com o terceiro personagem. O terceiro personagem, do final do verso 3, diz que muitos, não poucos, muitos verão essas coisas. Que coisas? O agir de Deus na tua vida. Muitos verão que você está esperando e clamando por Deus. E vão ver que Deus está agindo na tua vida. E através disso, eles vão temer e confiar no Senhor. Sabe o que significa isso? 2 pessoas perdem um emprego no mesmo dia, no mesmo trabalho. Um quer pular da ponte. Outro adora a Deus. E esse que quer pular da ponte, que está sentindo vontade de se matar, ele diz assim, mas espera aí, a Fátima perdeu o emprego no mesmo dia que eu. Como é que ela tem um cântico nos lábios e eu estou querendo pular da ponte? E aí a Fátima vai poder dizer para Maria, que está querendo pular da ponte, Maria, eu perdi o mesmo emprego, passei pela mesma perda, pela mesma dor, estou passando necessidade como você, mas eu tenho um Deus, eu estou esperando e clamando por Ele, e Ele está se inclinando para me ouvir todo dia. Ele está me tirando do poço, Ele está firmando os meus pés, Ele está me colocando um novo cântico nos lábios. Então não sou eu, Maria, não sou eu, é o meu Deus. Eu queria que você conhecesse o meu Deus. E a Maria vai começar a ver isso, vai temer a Deus e vai confiar em Deus por causa da experiência de Fátima, que esperou e clamou pelo Senhor e viu Deus se inclinando para ela, ouvindo ela, tirando ela do poço, firmando os pés sobre a rocha, colocando um novo cântico nos lábios. Então entende uma coisa, o teu sofrimento não diz respeito só a você. O teu sofrimento diz respeito ao universo. O teu sofrimento é uma prova para o universo de que Deus não precisa trocar nada com você para você amá-lo. De que Deus não precisa fazer jogos de troca para que você goste dele, que você o adore. Quando mesmo em meio à dor, ao sofrimento e à lágrima, você diz, eu vou esperar e clamar pelo Senhor. O universo diz, Deus seja louvado, porque o amor de Deus funciona. E há pessoas que confiam em Deus, mesmo quando tem que, numa terça-feira, dia 15 de junho, depois de assistir um sermão na sala, eles vão erguer a cabeça e vão procurar emprego de novo. Porque Deus vai erguer, Deus vai firmar, Deus vai colocar os pés sobre a rocha, Deus vai colocar um novo canto no coração. E o teu vizinho que também está desempregado vai dizer, cara, eu não tenho força mais para procurar emprego. Como é que você ainda tem força? E você vai dizer assim, eu não tenho. Mas o meu Deus hoje se inclinou, me ouviu, me tirou da lama, me firmou os pés sobre uma rocha, colocou um novo canto nos meus lábios. Por isso que eu estou saindo de novo para procurar emprego. Não é por mim, não. E aí essa pessoa vai ver, vai temer e vai confiar em Deus. Você entende? Então essa manhã eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, Deus seja louvado. Muito obrigado, Senhor, por esse salmo. Esse salmo que um dia alimentou o coração de Davi, que se tornou uma música e alimentou muitos israelitas, e que essa manhã me alimentou, porque eu estou querendo me levantar, me firmar, sair da lama,
ter um novo cântico no coração, e o Senhor está dizendo, meu filho, essa é a minha parte. Isso eu vou fazer. A sua parte é esperar e clamar. Esperar e clamar. E eu vou te avisando o que você vai fazendo. Mas espere com paciência e clame. E eu vou usar a tua vida. E um dia você vai olhar para trás. E eu creio, isso aqui é uma interpretação minha, tá, gente? Isso aqui não é uma coisa que eu vi em algum lugar. Isso aqui é uma interpretação minha. Quando a Bíblia diz assim, e ele lhes enxugará, 2 vezes o livro do Apocalipse fala isso, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eu creio, eu interpreto assim, que essa última lágrima que vai ser enxuta no céu, ela vai ser os porquês que Deus nunca te respondeu na terra. Você vai sentar do lado de Deus no céu, e aquele porquê, por que que eu fui traído, por que que eu fui traída, e Deus nunca te respondeu. Por que que aquela pessoa que eu amava morreu tão cedo? Por que eu tive que passar por tanta dor? Por que aquele desemprego durou tanto tempo? E Deus nunca te respondeu. Eu creio que a última lágrima do céu vai ser Deus respondendo os porquês que ele não respondeu na terra. E quando ele enxugar essa última lágrima e te responder, você vai dizer o que diz no Espírito de Profecia, bendito seja o Senhor que fez como fez. Quando você olhar para trás e entender e ver que muitas pessoas estão no céu pela maneira como Deus te conduziu no sofrimento, e você se permitiu ser conduzido, você vai dizer assim, Deus seja louvado. Se eu tivesse que escrever de novo, eu escreveria do jeito que o Senhor guiou minha vida, Senhor. Então, essa manhã, eu não sei quais são as dores que você está carregando, eu não sei quais são as aflições que você tem no seu coração, eu sei que Deus está te fazendo um convite, espere e clame, e sinta Deus se inclinando, ouvindo, tirando do poço, firmando teus pés, colocando teus pés sobre uma rocha, colocando um novo canto nos teus lábios, e espere para ver muitas pessoas vendo Deus agir em tua vida e passando a temer e confiar no Senhor. A minha pergunta essa manhã, quantos querem dizer, Santo Deus, me ajuda a viver esse salmo? Me ajuda a experimentar isso na minha vida. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, tem mais de 200 pessoas aqui, mas talvez só uma precisasse ouvir essa mensagem. Talvez só uma. E se foi só por uma, o Senhor tinha um recado para ela e já valeu a pena. Porque essa manhã o Senhor está dizendo, meu filho, eu sou o teu Deus. Eu fui o Deus de Davi. E o Deus de Davi está vivo. Do jeito que eu firmei os pés de Davi, me inclinei para ouvi-lo. Do jeito que eu firmei os pés dele sobre uma rocha e coloquei um novo cântico nos lábios dele, eu quero fazer o mesmo com você. Porque esse salmo não está aqui para relatar a história de Davi. Esse salmo está aqui para relatar o que eu posso fazer na tua vida. A maneira como eu posso me relacionar com você. Esse salmo não é para nos informar, é para nos transformar. Não é para conhecermos a experiência de Davi, é para experimentarmos a experiência de Davi. Então, se só uma pessoa precisava ouvir isso, dá um forte abraço nessa pessoa essa manhã. Toma em teus braços, se inclina para ouvi-la, como o Senhor prometeu. Firma os pés dela sobre uma rocha, coloca um novo cântico nos lábios dela. E que várias pessoas hoje, como o Salmo diz, possam ver que não havia possibilidade dessa pessoa sair de casa hoje com um sorriso no lábio, não havia possibilidade dessa pessoa hoje ir para o trabalho cantando, e quando ela chegar hoje com um sorriso no lábio e louvando, as pessoas digam assim, mas o que aconteceu? O teu problema acabou? E ela possa dizer, não, meu problema não acabou, na verdade ele aumentou, mas o meu Deus se tornou mais real, mais próximo, ele se inclinou para me ouvir hoje. Por isso que eu tenho um cântico nos lábios, porque o meu Deus colocou. Nos toma em teus braços, nos dá a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.